Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós estamos na nossa 16ª aula e é um prazer estar aqui com vocês. Antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria de conversar com vocês a respeito da nossa atividade da aula passada. Foi passado para vocês a realização do laboratório, o laboratório do GR, que seria a 14ª aula da nossa escola de líderes. E por nós estarmos realizando a escola de líderes de forma online, a organização da elaboração do GR, desse laboratório do GR, ele é feito no próprio GR do aluno. Então você precisa encaminhar a sua avaliação, o documento que foi encaminhado junto com a aula da semana passada. Você precisa encaminhar para o seu líder. Você precisa organizar com o seu líder um momento, um dia da semana do seu GR, para que você possa ministrar a palavra. E o seu líder é quem vai lhe avaliar. E é assim que ele avaliar você, ele vai encaminhar esse relatório para o meu WhatsApp ou do da pastora Gabriela. Em alguns casos, o líder ele não se sente à vontade de enviar esse relatório para o próprio aluno, para o próprio discípulo dele, né? Então, vocês podem passar o meu WhatsApp ou o WhatsApp da pastora Gabriela para que seja encaminhado diretamente para nós. Essa atividade, ela precisa ser desenvolvida durante a semana, né? Caso você não conseguiu ainda estar agendando com seu líder, organizando o dia do GR para você ministrar ou para você fazer algo ali no GR, você precisa estar conversando com ele nesses próximos dias para que você possa estar cumprindo essa atividade. Essa atividade é muito importante, ela é indispensável para a sua aprovação e para a conclusão das atividades que são desenvolvidas durante a escola de líderes, ok? Então, se você ainda tiver dúvidas em relação a essa forma, essa dinâmica, você pode entrar em contato comigo, que será um prazer responder você. E aqueles que já entregaram as suas avaliações, tá tudo certo, tá tudo ok. A gente prossegue. E aqueles que ainda não fizeram, estamos aguardando. Amém? Então, nós vamos seguir hoje, e hoje o nosso assunto, hoje nós trataremos de um assunto e também nós teremos uma avaliação. Essa avaliação, ela também ela seria feita em sala de aula se nós fôssemos uma aula presencial, mas não sendo, vocês estarão recebendo a avaliação e as instruções. Eu passarei para vocês aí no final da nossa aula. E hoje o nosso tema é sobre líder e autoridade. Falar sobre autoridade é uma das partes, um dos temas mais importantes da nossa liderança, da nossa escola de líderes, né? E não só importante para a nossa escola de líderes, mas é importantíssimo e digamos que seja um dos maiores mandamentos, uma das maiores exigências que Deus deixou na Bíblia, na palavra dele, para que nós pudéssemos seguir. E seria sobre a autoridade. Então, nosso versículo-chave, nosso versículo inicial do nosso tema de hoje, ele está em Samuel, 1 Samuel 15, 22. E ele fala o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aqui, esse relato aqui, Samuel está dizendo que para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Para Deus, ele agrada o coração dele a obediência e não o sacrifício. Então aqui a gente já pode ter uma noção, aqui a gente já pode entender de forma muito clara qual é a maior exigência que Deus tem
para os seus filhos, né? A maior exigência que Deus tem para os seus filhos é obediência, obedecer à vontade dele. Essa é a parte mais importante para Deus. Porque quando você obedece à vontade dele, você está submisso à direção dele, você está debaixo da direção, você está sob controle dele. Quando você obedece à vontade de Deus, você não está mais sendo controlado e conduzido pela sua própria vontade, pelos seus próprios interesses. Você está ali sendo conduzido. Você é um instrumento na mão de Deus, né? Então, é por isso que Deus, ele desde o início, ele sempre frisou e buscou que não houvesse desobediência. Tanto é que na palavra de Deus, o contrário de obediência é a rebeldia. E essa palavra é tão forte para Deus, que a rebeldia para Deus é tão impactante, é tão forte que foi um dos motivos pelo qual Satanás caiu dos céus e foi viver da forma como ele viveu e faz tudo o que ele faz, por conta da rebeldia dele, por conta de que ele não quis obedecer à vontade de Deus, né? Então, por isso que Deus, ele orienta, e ele começou a nos orientar desde a história, desde Adão e Eva, desde Gênesis, né? Se a gente for ali analisar mais aprofundado a palavra dele, nós veremos que a obediência, ela veio, e a queda do homem se deu pela falta de obediência, ou seja, pela insubmissão à autoridade de Deus. Então, imagine só a importância que é nós hoje, como filhos de Deus, vivermos e entendermos o que é a autoridade sobre a nossa vida. Amém? Então, aqui quando Samuel fala em 1 Samuel 15, 22, né, se você ler lá na palavra de Deus, você vai ver que é uma história que aconteceu entre Saul. Na época, Saul era o rei de Israel, né? Ele estava ali, Deus tinha levantado ele como rei de Israel e Deus tinha dado uma orientação para ele. Então, ele estaria ali guerreando, ele iria conduzir uma luta, ele estaria conduzindo uma guerra e Deus já tinha dito para ele que ele sairia vitorioso. Mas Deus disse para ele fazer exatamente de uma forma. Ele disse que era para ele entrar naquela cidade e que era para ele destruir tudo. Não era para deixar nada. Nada, nada. E Saul, ele não obedeceu exatamente como Jesus fez, como Deus orientou ele a fazer, né? Então, quando Saul e o seu exército entrou nessa terra, que era ali onde ele iria fazer adentrar, tomar posse da terra, conquistar aquela terra, vencer aquele povo que ali residia, e Deus falou para ele que era para ele matar tudo, era para extinguir todo aquilo ali, não era para deixar nada, era para destruir tudo. E pela total insubmissão de Saul acreditou que não, que Saul podia poupar alguém. Então, como rei, ele tinha autoridade sobre o exército dele. Então, ele deu uma ordem diferente do que ele tinha recebido de Deus. E abrindo um parênteses, Samuel, ele tinha sido ungido por Deus para ser o rei de Israel. Assim como Davi foi ungido a rei de Israel, né? Então Deus, ele vinha no Antigo Testamento, ali antes de Jesus vir, Deus vinha por meio dos profetas para falar com o povo, com o seu povo, para falar com aquele que ele tinha ungido e levantado para cuidar, para organizar o povo de Deus, né? Então, por meio do profeta,
Samuel recebia direção. Samuel ia no tabernáculo, recebia direção de Deus, recebia ali, né, poderia receber de Deus a direção, o caminho, era colocado ali a vontade do Senhor para uma guerra, para uma situação e como deveria ser feito. E nessa situação, Samuel foi conduzido como profeta, orientou Saul de acordo com a palavra, de acordo com a direção do Senhor, e ele foi. Só que Saul, quando ele estava guerreando, e essa história era a conquista e a destruição do rei Amalequita. Então, essa terra seria conquistada. Deus tinha dado a vitória sobre o rei Amalequita e, consequentemente, a terra e o local lá seriam tomados pelo povo de Israel, né? E quando chegou o momento da guerra, quando chegou o momento ali de tomar posse, Saul poupou. Então, o Saul teve um comportamento diferente. Ele achou que algumas coisas ele não precisaria destruir como Deus tinha dito. E ele acabou ali separando coisas valiosas. Ele separou o melhor. Ele separou os animais mais gordos. Ele separou as ovelhas, os cordeiros. Então, ele separou aquilo que era bom, aquilo que era o mais bonito. Ele deixou, né? E ele levou para casa. E aí, quando ele chegou, né, Deus sabia o que ele tinha feito. E aí foi quando Samuel entrou e confrontou Saul. E aí foi quando ele falou, né, ali, porventura o Senhor sente mais prazer em holocausto e sacrifícios do que obedecer a palavra dele, né? Quando ele fez essa pergunta, ele respondeu. Ele falou que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, com isso, nós entendemos o que? Na parte mais importante sobre a autoridade. Que a autoridade, para que ela seja exercida na nossa vida, ela tá ligada com a nossa submissão. E a nossa submissão é estar debaixo de uma missão. É estar debaixo de um propósito, né? Então, nós como filhos de Deus, como filhos do Senhor Jesus, né? Nós temos uma missão. E essa missão, ela não é nossa missão. Ela é a missão vinda de Deus. Então, a missão do Senhor, o propósito do Senhor na nossa vida, nós estamos ali. Nós estamos sendo direcionados a cumprir essa missão, esse propósito nessa terra. Então, nós estamos submissos à vontade de Deus, porque nós somos um instrumento de Deus para que se cumpra o reino dos céus aqui na nossa geração ou em qualquer geração que for se passar, né? Então, o que acontece com isso? O que nós temos que entender com isso? Que a autoridade que Deus fala, a autoridade que Deus exige, que Deus coloca como algo muito mais do que um mandamento na nossa vida, ela é tão forte para Deus que essa obediência ela deve ser tão seguida que até o próprio Jesus, ele também teve esse tempo onde ele também foi confrontado, né, para ver se ele realmente iria conduzir a vida dele, o propósito dele na submissão de Deus, né? E um dos exemplos ali que acontece é a oração do Senhor Jesus no Getsemane, né? Aquela oração de Jesus lá onde ele fala assim, basicamente, que se esse cálice pudesse ser tirado, que ele pudesse, então, que fosse feito a vontade de Deus. É quando ele estava ali se preparando para subir para a cruz, para morrer na cruz. Então, Jesus, ele pegou e falou, Deus, se puder tirar esse cálice de mim, que tire. Mas se não for da sua vontade, que se faça a sua vontade. Então, para Jesus era muito sacrificoso. Ele sabia que ele iria morrer na cruz. Ele sabia do processo, ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha conhecimento do propósito dele. Mas ele, na oração que ele se espremeu, nessa oração triste, nessa oração
que doía o coração dele, ele falou: se pudessem, ou se o Senhor quiser tirar esse cálice de mim, afastar de mim esse cálice, amém. Mas se o Senhor não quiser, amém também, que seja feita a sua vontade. Então aqui Jesus, ele selou a autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele selou, por quê? Porque ele aceitou obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jesus era ele morrer na cruz. E hoje Deus, ele tá perguntando para você como aluno, para você como um aluno da escola de líderes, para você como um homem, uma autoridade sobre a sua casa, como uma mulher, como uma autoridade na sua vida. Você, adolescente, você jovem, hoje Deus está te perguntando: qual é a vontade? Você vai fazer a minha vontade ou você vai fazer a sua vontade? Assim como aconteceu nessas duas histórias, Saul e Jesus. Saul escolheu seguir o seu instinto, a sua vontade, o que ele achava que era melhor para ele. Ele conduziu aquela luta lá com os amalequitas de acordo com a vontade dele. E Jesus, quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, Jesus, ele conduziu os seus passos de acordo com a vontade de Deus. E olha a diferença. Para Saul, a vontade de Deus ali era que ele conquistasse, ele daria vitória sobre aquele rei, sobre aquele povo. E ele daria ali muitas coisas. E para Jesus, Jesus estaria morrendo para que nós pudéssemos receber de Jesus, por meio de Jesus, a salvação. Então, olha quão importante, olha quão sério é a autoridade de Deus, a importância de nós entendermos essa autoridade, né? E aí, então, seguindo aqui, em Romanos 13:1, ele fala o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Então aqui Deus está dizendo que toda autoridade colocada sobre a nossa vida, ela tem a permissão do Senhor, ela foi colocada por Deus. E a autoridade que nós falamos não é só a autoridade de Deus, não é só a autoridade da palavra de Deus ou da direção de Deus. Aqui Deus, ele se refere a toda a autoridade. Ele se refere à autoridade do nosso estado, da nossa nação. Ele se refere à autoridade do nosso município, da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, da nossa rua, do nosso trabalho, né? Então, nós sempre estamos submissos a uma autoridade, né? Nós sempre estamos ali submissos a uma autoridade. Nós hoje vivemos numa sociedade onde existem regras, ordens, e nós precisamos seguir essas ordens, nós precisamos seguir essas regras para que a gente viva em ordem e decência, amém? Então, nós temos ali, né, autoridades ali, nós temos prefeitos, nós temos governadores, nós temos presidente. Então, todos eles, a palavra de Deus diz que todos foram ordenados por Deus. Então, se eles estão na posição que eles estão, porque Deus permitiu que assim estivesse. E nós precisamos ali ser submissos a essa autoridade. Nós precisamos reconhecer essa autoridade sobre a nossa vida. Mas, como sempre, tudo na nossa vida, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, em algumas situações, nós não podemos sair debaixo da autoridade. Mas nós podemos orar por essa autoridade. Nós podemos orar para que essa autoridade, ela esteja, quem esteja acima dessa autoridade seja Deus, seja o Espírito Santo conduzindo. Amém? Então, todos nós, como a palavra de Deus diz, todas as potestades estão sujeitas a superiores. Então, a palavra de Deus, quando ela fala que a mulher deve ser submissa ao marido, assim como o marido é submisso a Deus, a Jesus, e Jesus é submisso ao Pai, a Deus. Então, toda essa corrente, ela chega em Deus, né? Então, por isso da importância também de nós escolhermos, nós orarmos, nós termos sabedoria e discernimento para a gente estar alinhado, estarmos debaixo de uma autoridade que ela vem do próprio Deus. Porque tudo que Deus faz é bom. Então, tudo que Deus coloca como vontade para a nossa vida é boa.
né? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que confia no Senhor. Então, se Deus faz isso, não teria por que ele desejar algo ruim. Então, nós como cristãos, nós como pessoas pessoas pensantes, né? Nós temos que sempre buscar em Deus, por meio do Espírito Santo, estar nos conduzindo para a gente encontrar, para a gente ter a paz no nosso coração, debaixo, né, das autoridades que nós estamos vivendo, que elas estejam também sendo conduzidas por Deus. Então, o que a gente define autoridade? A autoridade é ter o direito de decidir e agir, né? O direito e a capacidade de comandar, de fazer leis, de exigir a obediência e de julgar. Por isso que Deus, ele tem autoridade ali, por isso que Deus tem a missão, né, e o propósito lá no final de nos julgar. Então, como eu falei para vocês, a autoridade ela é contrária, né? Ela está ali inversa da rebeldia. Então, nós temos que cuidar muito isso, porque sem submissão jamais nós chegaremos ao alvo. Então, se nós não entendermos a importância da submissão na nossa vida, nós não conseguiremos alcançar o alvo. Né? Então, a submissão, ela é um dos fundamentos da vida cristã, né? Então, nós precisamos entender isso. E todo o trabalho que nós fizermos, ele deve ser prestado em obediência. Então, hoje, nós como alunos que estamos sendo preparados para a escola de líderes, nós temos que ser submissos à direção e à organização da nossa igreja, da visão do nosso pastor, né? O nosso pastor recebeu essa visão do GR, por meio do Espírito Santo. A cabeça do nosso pastor é direcionada por Deus, por Jesus, e Jesus é direcionado ali por Deus. Então, ele recebeu essa missão, e é isso que tem sido passado para nós. Então, quando nós escolhemos estar aqui sendo preparados para a escola de líderes, nós também temos que entender que o nosso trabalho na liderança de um GR, ele precisa ser prestado em obediência. Nós precisamos estar debaixo estarmos submissos a essas regras, a essas ordens, a essa organização, para que a gente consiga dar os frutos necessários, né? Que a gente consiga colocar em prática de forma muito ordeira e a cada atitude, cada conduta dentro do GR, para que esse nosso GR ele dê frutos e que ele se cumpra com o propósito maior dele, do qual ele surgiu, do qual ele se tornou o GR, que faz com que a gente ali cumpra o objetivo, né, do evangelismo, da transformação de vidas, do ganhar vidas, do expandir o reino dos céus nessa terra e tudo mais, né? Então, algumas lições aqui sobre a obediência, né? O primeiro ponto que é importante nós termos é um espírito de obediência. Nós precisamos ter um espírito de obediência. Nós precisamos viver isso, nós precisamos ter esse entendimento do que é você ser obediente a alguma coisa, a alguma direção, né? Nós precisamos também aprender a exercer a autoridade concedida. Aqui nós precisamos entender o que significa, como que é essa autoridade, porque no momento que Deus nos coloca ali como líder, nós estamos recebendo a autoridade de Deus para aquilo ali. Então nós temos que ter muita sabedoria em entender e praticar essa autoridade de uma forma que a gente não venha burlar a vontade de Deus, de uma forma que a gente não venha ser uma pedra de tropeço na vida de alguém, né? De uma forma que a gente não seja autoritário, que a gente não ache que agora a gente que manda, que a gente faz o que quer, porque na realidade a gente não vai fazer o que nós queremos, né? Nós vamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que nós maltratamos, não é que nós tenhamos sentimentos de soberba, de autoritarismo, nem nada disso. Porque esses sentimentos não provêm do Espírito Santo, né? Isso a gente sabe, tá em Gálatas 5, quais são os frutos do Espírito e quais são os frutos da carne. Então, aprender a exercer a autoridade é a gente não exercer os frutos da carne. Então, se a gente estiver exercendo qualquer fruto da carne, é porque a gente não está exercendo a autoridade
de Deus da forma correta, né? E estar cheio do Espírito Santo para que a gente possa obedecer, para que a nossa obediência à direção e à vontade de Deus aconteça, né? E os sinais indispensáveis para aqueles que acompanham, para aqueles que vivem a obediência do Senhor. Uma pessoa que reconhece a autoridade natural vai procurar descobrir a autoridade aonde quer que vá. Então, os sinais que acontecem ali, esses sinais são esses. A igreja é o lugar onde a obediência pode ser aprendida, uma vez que não há uma coisa tal como a obediência deste mundo, né? Só os cristãos podem obedecer e eles também precisam aprender a obedecer, não externamente, mas de coração, né? Tudo vem do coração. Os outros sinais: uma pessoa que tomou conhecimento da autoridade de Deus é mansa e delicada, né? Então aqui a importância de nós exercitarmos, de nós vivermos, de nós exalarmos os frutos do Espírito Santo. Ao outro sinal: uma pessoa que verdadeiramente reconhece a autoridade jamais deseja estar em posição de autoridade, né? Aqui não há aquele sentimento de soberba, de engrandecimento, de se achar superior a outros porque tem um cargo maior, porque recebeu uma autoridade de Deus sobre a vida de alguém. Então, a verdadeira autoridade, ela não tem isso, né? Uma pessoa que entrou em contato com a autoridade mantém a sua boca fechada, né? No sentido de que ela tem controle, ela sabe o que falar, ela sabe como manejar as coisas. E uma pessoa que entrou em contato com a autoridade é sensível a todo ato de anarquia e rebelião à sua volta, né? Ela percebe como o princípio da anarquia, como ela encheu a terra, como muitas pessoas caíram, como muitas igrejas têm se quebrado por conta disso, né? Então eles conduzem as pessoas à obediência. Então, aqui tudo se resume a quê? A você estar cheio do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente consegue sentir, a gente tem essa sensibilidade de enxergar que estamos saindo da direção, estamos saindo da obediência. E aí nós estamos entrando no quê? Naquilo que é do nosso coração, daquilo que é da vontade do homem, da vontade da carne, né? Então ali a gente já começou a perder a autoridade, o significado da autoridade de Deus. E para finalizar, que a gente possa, né, nesse tempo, é um assunto muito importante, é um assunto que demanda muito tempo de estudo, a autoridade espiritual. É algo tremendo e é muito importante você, aluno, estudar um pouco mais sobre isso, né? Então aqui a gente entende que a autoridade de Deus, ela está ligada diretamente à obediência do Senhor, à obediência ao Senhor e consequentemente à vontade do Senhor para nossa vida, né? Então é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos buscar de todo o nosso coração, né? E para ajudar no seu estudo em relação a a autoridade, o tema de hoje, eu gostaria de indicar, né, a Escola de Líderes indica, né, nesse tempo, a leitura do livro de Autoridade Espiritual, o nome do livro Autoridade Espiritual, do Watchman. É um excelente livro, fala muito sobre autoridade de uma forma muito clara, muito clara. É um livro que você consegue baixar na internet. Se você tiver interesse e não tem esse livro, eu posso passar para você. Eu tenho ele em PDF, que a gente encontra na internet para baixar. Então é muito bom você tirar esse tempo para você ler para você entender sobre a importância da autoridade. Amém? Você vai ver ali que Deus, ele fará grandes coisas na sua vida, né? No momento que você entender a importância e o significado do que Deus deixou quando ele exigiu, né? Quando ele pediu que nós vivêssemos uma vida de acordo com a vontade dele, seguindo a vontade dele e vivendo sob a autoridade de Deus. Amém? E para finalizar então a nossa aula, hoje nós temos a nossa atividade, né? Eu vou passar para vocês a atividade para vocês fazerem em casa.
E a atividade de hoje é a avaliação, ela vai valer como nota, é a avaliação. E aqui na folha que vocês vão estar recebendo, vai estar falando aqui sobre de 2 em 2 para fazer. Como esse material também é o mesmo material da escola presencial, você não tem necessidade de fazer junto com o seu colega, né? Você pode fazer sozinho. E aqui é para você, é uma dissertação, é algo para escrever, para você escrever as estratégias, o que você faria, como você faria, o local, os recursos, tudo que você usaria para o evangelismo no seu GR. Então, você ali como uma líder, como um líder, né? Quais seriam as estratégias para você evangelizar no GR, para que vidas novas cheguem ao seu GR, amém? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu mês, o seu dia, e que você possa aí colher cada dia mais frutos abençoados de Deus pela sua dedicação, pelo seu tempo de aprendizado e disposição para cuidar da obra do Senhor. Amém? Até a semana que vem e qualquer coisa, só me chamar. Até lá!